Citação de abertura do capítulo. Entendi que cada poder tem 3 aspectos. Um físico, que pode ser visto nas criações de ruína e de preservação. Um espiritual, na energia invisível que permeia tudo o que há no mundo. E um cognitivo, nas mentes que controlam essa energia. Há muito mais além disso, muito mais que nem mesmo eu ainda pude compreender. Capítulo 57. Você deveria matá-los. Vim erguer os olhos ao ouvir 2 guardas passarem pela porta da cela. Havia uma coisa boa sobre a voz de Ruína. Acabava alertando-a da presença de pessoas próximas, mesmo que sempre dissesse para matá-las. Uma parte dela se perguntava se na verdade estava louca. No fim das contas, vira e ouvira coisas que ninguém mais conseguia ver e ouvir. No entanto, se estivesse louca, não havia maneira de perceber. Então, decidiu simplesmente aceitar o que ouvia e seguir em frente. Na verdade, estava grata pela voz de Ruína que parecia às vezes. Além dessa voz, estava sozinha na cela. A quietude era total. Nem os soldados conversavam, provavelmente por ordem de Yomi. Além disso, cada vez que Ruína falava, ela sentia como se aprendesse alguma coisa. Por exemplo, aprendera que Ruína podia se manifestar em pessoa ou afetá-la à distância. Quando a presença real não estava com ela na cela, as palavras eram muito mais simples e vagas. Por exemplo, a ordem de Ruína de matar os guardas. Ela não poderia seguir aquela sugestão, não de dentro da cela. Não era bem uma ordem específica, mas mais uma tentativa de mudar suas inclinações. Novamente, aquilo a lembrava da alomancia, que podia exercer uma influência geral sobre as emoções de uma pessoa. Influência geral. Algo de repente lhe ocorreu. Ela expandiu sua procura e, de fato, ainda conseguia sentir os milhares de colós que Elend lhe dera. Ainda estavam sob seu controle, distantes, obedecendo às ordens gerais que ela lhes dera antes. Poderia usá-los de alguma forma? Para entregar uma mensagem a Elend, talvez? Levá-los a atacar a cidade e libertá-la? Quando ela ponderou seriamente, os 2 planos pareceram ruins. Trazê-los a Feydrix apenas os mataria, além de arriscar a frustração dos planos de Elend, tivesse para um ataque em potencial. Ela poderia enviá-los para encontrar Elend, mas provavelmente também seriam mortos pelos guardas do acampamento, que teriam medo de que tivessem em furor de sangue. E o que ela ordenaria que fizessem caso o encontrassem? Podia ordenar que tomassem atitudes como atacar ou pegar alguém, mas ninguém tentara antes algo tão delicado como ordenar que falassem palavras específicas. Ela tentou formar essas palavras na boca e levá-las até os colós, mas tudo que recebeu de volta foi confusão. Precisava trabalhar naquilo um pouco mais. E enquanto ponderava, imaginou se levar uma mensagem a Elend realmente seria a melhor maneira de usá-los. Revelaria à Ruína uma ferramenta em potencial que tinha e que talvez ele ainda não tivesse percebido. Vejo que finalmente ele encontrou uma cela para você, uma voz disse. Vim erguer os olhos e ele estava lá, ainda usando a forma de Ren. Ruína estava na pequena cela com ela. Mantinha uma postura empertigada, assomando-se quase benevolente sobre ela. Vim se sentou no catre. Nunca pensou que de todos os seus metais sentiria tanta falta do bronze.
Quando Ruína voltava para visitá-la pessoalmente, queimar bronze permitia que a sentisse por meio de pulsos de bronze e ficasse alerta para sua presença, mesmo que não se manifestasse. Tenho de admitir que estou desapontado com você, Vin, Ruína falou. Usou a voz de Ren, mas a imbuía com uma carga de idade, de sabedoria silenciosa, a natureza paternal daquela voz, misturada com o rosto de Ren e a consciência do desejo que a coisa tinha de destruir, era perturbadora. Da última vez que foi capturada e trancafiada sem metais, Ruína continuou. Não passou nem uma noite até que você matasse o Senhor Soberano e derrubasse o Império. Agora você está trancafiada pelo que... uma semana já? Vin não respondeu. Por que você vem me perturbar? Espera que eu aprenda algo? Ela pensou. Ruína sacudiu a cabeça. Eu pensaria, no mínimo, que você já teria matado Yomen. Por que está tão preocupado com a morte dele? Vin perguntou. Parece que ele está do seu lado. Ruína negou com a cabeça, permanecendo com as mãos entrelaçadas às costas. Vejo que você ainda não entende. Vocês todos estão do meu lado, Vin. Eu criei vocês. São minha ferramenta, cada um. Zane, Yomen, você, seu querido Imperador Ventrue. Não, Zane era seu e Yomen obviamente está sendo enganado. Mas Elend, ele vai lutar contra você. Mas ele não pode. É isso que você se recusa a entender, criança. Vocês não podem me combater, pois com um mero ato de lutar, vocês adiantam meus objetivos. Homens malignos talvez o ajudem, disse Vin, mas não Elend. Ele é uma boa pessoa e nem você pode negar isso. Vin, por que você não enxerga? Não tem nada a ver com bem e mal. A moralidade nem mesmo entra nessa história. Homens bons matarão tão rápido pelo que eles desejam quanto homens maus. A única diferença é o que eles querem. Vin ficou em silêncio. Ruína balançou a cabeça. Eu continuo tentando explicar. Esse processo no qual estamos envolvidos, o fim de todas as coisas. Não é uma luta, mas a simples culminação da inevitabilidade. Consegue imaginar um homem que faça um relógio de bolso que não acabe perdendo a corda? Consegue imaginar um lampião que não acabe se apagando? Todas as coisas terminam. Pense em mim como um cuidador que vigia a loja e garante que as luzes sejam apagadas, que tudo seja limpo assim que chega o horário de fechar. Por um momento, Ruína fez Vin hesitar. Havia um tanto de verdade naquelas palavras. E ver as mudanças na Terra durante os últimos anos, mudanças começadas mesmo antes da libertação de Ruína, de fato a fez se questionar. Ainda assim, algo naquela conversa a incomodava. Se o que Ruína havia dito era inteiramente verdade, então por que ele se importava com Vin? Por que voltar e falar com ela? Acho que você venceu então, ela disse baixinho. Vencer? Ruína questionou. Você não entende? Não há nada para eu vencer, criança. As coisas acontecem como precisam acontecer. Entendo, ela respondeu. Sim, talvez entenda, Ruína disse. Acho que você talvez seja capaz. Ele se virou e começou a andar de um lado da cela para outro. Você é parte de mim, sabia? Bela destruidora, direta e eficaz.
De todos aqueles que recrutei durante esses breves 1000 anos, você é a única que acredito ser capaz de me entender. Ora, pensou Vin, Ruína está se gabando. Por isso está aqui, quer ter certeza de que alguém entende o que conseguiu fazer. Havia um sentimento de orgulho e vitória nos olhos de Ruína. Eram emoções humanas, emoções que Vin conseguia entender. Naquele momento, Ruína parou de ser uma coisa em sua mente e passou a ser algo humano. Vin começou a pensar pela primeira vez que poderia encontrar uma maneira de derrotar Ruína. Ele era poderoso, talvez até mesmo incompreensível, mas Vin havia visto humanidade nele, e essa humanidade podia ser enganada, manipulada e dobrada. Talvez fosse a mesma conclusão alcançada por Kelsier após fitar os olhos do Senhor Soberano na noite fatídica em que foi capturado. Ela finalmente sentia como se o entendesse, como se entendesse como devia ter sido enfrentar algo tão ousado quanto a derrota do Senhor Soberano. Mas Kelsier teve anos para planejar. Vin pensou. Eu nem sei quanto tempo tem. Não muito, eu acredito. Enquanto ela pensava, outro terremoto começou. As paredes tremeram e Vin ouviu os guardas praguejando no corredor quando algo caiu e quebrou. E Ruína, ele parecia estar num estado de êxtase, os olhos fechados, a boca levemente aberta e um prazer estampado no rosto enquanto o prédio e a cidade chacoalhavam. Passado algum tempo, tudo ficou em silêncio. Ruína abriu os olhos encarando Vin. Esse trabalho que faço, isso diz respeito à paixão, Vin. São eventos dinâmicos, mudanças. Por isso você e seu Elend são tão importantes para mim. Pessoas com paixão são as que destroem, pois a paixão de um homem não é verdadeira até ele provar o quanto está disposto a sacrificar por ela. Chegará a matar? A ir para a guerra? A quebrar e descartar aquilo que tem? Em nome do que ele precisa? Ruína não sente apenas que conseguiu realizar algo, pensou Vin. Ele sente que foi além. Apesar do que alega, sente que venceu, que derrotou algo. Mas quem ou o quê? Nós? Não seríamos páreo para uma força como ele. Uma voz pareceu sussurrar para ela de um passado distante. Qual é a primeira regra da alomancia, Vin? Consequência, ação e reação. Se Ruína tinha o poder para destruir, então havia algo que o opunha. Tinha de haver. Ruína tinha um oposto, um oponente, ou tivera no passado. O que você fez com ele? Vin perguntou. Ruína hesitou, franzindo a testa ao se virar para a mulher. Seu oposto, Vin disse, aquele que o impediu de destruir o mundo no passado. Ruína ficou em silêncio por um bom tempo. Em seguida sorriu, e Vin enxergou algo arrepiante naquele sorriso, uma noção de que ele estava certo. Vin era parte dele, a entendia. Preservação está morto, Ruína disse. Você o matou? Ruína deu de ombros. Sim, mas não. Ele se entregou para produzir uma prisão, embora seus espasmos de agonia tenham durado vários milhares de anos. Agora finalmente se foi, e o acordo se tornou realidade. Preservação, pensou Vin, uma peça de um todo gigantesco finalmente se encaixando. O oposto de Ruína. Uma força como essa não poderia ter destruído seu inimigo, pois representava o oposto da destruição. Prisão, por outro lado, estaria dentro de seus poderes. Prisão que terminou quando eu abri mão do poder no poço.
E assim você vê a inevitabilidade. Ruína falou com suavidade. Você não poderia ter criado sozinho, não é? Vim perguntou. O mundo, a vida, você não pode criar, só destruir. Ele também não pode criar, Ruína respondeu. Ele só podia preservar. Preservação não é criação. Então vocês trabalharam juntos. Os dois com uma promessa. Ruína concordou. Minha promessa foi trabalhar com ele para criar vocês. A vida que pensa, a vida que ama. E a promessa dele? Vim perguntou, temendo já saber a resposta. Que no fim eu poderia destruir tudo. Ruína contou. E eu vim reivindicar o que me foi prometido. A única razão para se criar algo é observá-lo morrer. Como uma história que precisa chegar a um clímax. O que eu fiz não será completo até o fim ter chegado. Não pode ser verdade, pensou Vim. Preservação. Se ele realmente representa um poder no universo, então não poderia ter sido destruído de verdade, certo? Sei o que está pensando, Ruína comentou. Você não pode recorrer ao poder de preservação. Ele está morto. Não podia me matar, entende? Era capaz apenas de me aprisionar. Sim, eu já entendi essa parte. Você realmente não pode ler minha mente, não é? Ela pensou. Ruína continuou. Foi um ato abominável, devo dizer. Preservação tentou romper o nosso acordo. Não chamaria isso de um ato maldoso? É como eu disse antes, bem e mal tem pouco a ver com ruína ou preservação. Um homem mau protegerá aquilo que deseja com tanta determinação quanto um homem bom. Mas algo ainda impede Ruína de destruir o mundo agora, ela pensou. Com todas essas palavras sobre histórias e finais, ele não é uma força que esperaria um momento apropriado. Há algo mais aí, algo que ainda não entendi. O que a está resfriando? Vim até você, Ruína disse, pois quero que, no mínimo, observe e veja. Saiba, pois ele chegou. Vim mostrou interesse. O quê? O fim? Ruína sentiu. Quanto tempo falta? Vim perguntou. Dias, mas não semanas, Ruína respondeu. Vim sentiu um calafrio, percebendo algo. Ruína tinha vindo até ela, finalmente se revelando, pois Vim fora capturada. Ruína pensava que não havia mais chance para a humanidade. Já presumia que havia vencido. O que significa que existe uma maneira de derrotá-lo, pensou Vim com determinação. E isso envolve a mim, mas não posso fazer nada aqui, ou ele não teria vindo se gabar. O que significava que ela precisava se libertar, e rápido. Citação de abertura do capítulo. Uma vez que você começa a entender essas coisas, consegue enxergar como Ruína estava aprisionado. Mesmo que a mente de preservação tivesse se dissipado, sacrificada na criação da prisão, embora a consciência de preservação tivesse sido em grande parte destruída, seu espírito e seu corpo ainda estavam em vigor. E como uma força oposta à ruína, ainda podia impedir a destruição que o outro queria causar. Ou, ao menos, impedir que ele destruísse as coisas muito rapidamente. Assim que a mente dele se libertou da prisão, a destruição se acelerou às pressas. Capítulo 58. Jogue seu peso aqui, Sazed disse, apontando para uma alavanca de madeira. Os contrapesos vão cair, abaixando as 4 comportas
e obstruindo o fluxo para dentro da caverna. Porém, aviso a vocês, a explosão de água lá em cima será bem espetacular. Acredito que seremos capazes de encher os canais da cidade em questão de horas, e suspeito que a parte norte da cidade será inundada. Em níveis perigosos? Fantasma perguntou. Não, creio. Sazed respondeu. A água vai sair pelos condutos na construção de alternação acima de nós. Inspecionei os equipamentos de lá e me parecem sólidos. A água deve fluir diretamente para os canais e então sair para a cidade. De qualquer forma, eu não gostaria de estar naquelas ruas-canal quando a água chegar. As correntes serão bem rápidas. Já cuidei disso, Fantasma avisou. Durney vai garantir que as pessoas saiam do caminho das águas. Sazed assentiu. Fantasma ficou mesmo impressionado. A estrutura de madeira, engrenagens e fios parecia ter levado meses para ser construída, não semanas. Grandes redes de pedras baixavam 4 comportas que, no momento, estavam suspensas e prontas para bloquear o rio. Isso é incrível, Sazed, disse, enfim. Com um sinal tão espetacular quanto o reaparecimento das águas, as pessoas com certeza vão nos escutar e parar de dar ouvidos ao cidadão. Brisa e os homens de Durney estavam trabalhando com afinco nas últimas semanas, sussurrando às pessoas para ficarem atentas a um milagre do sobrevivente das chamas. Algo extraordinário, algo que provaria de uma vez por todas quem era o mestre da cidade por direito. É o melhor que pude fazer, Sazed disse com uma modesta reverência. As tampas não ficarão perfeitamente cerradas, claro, mas isso não deve influenciar muito. Homens, Fantasma comentou, virando-se para os 4 soldados de Goradel. Entenderam o que devem fazer? Sim, senhor, o líder dos soldados respondeu. Aguardaremos o mensageiro e em seguida baixaremos a alavanca. Se o mensageiro não vier, abaixem a alavanca ao anoitecer, Fantasma ordenou. E Sazed começou a falar, erguendo o indicador. Não se esqueçam de girar o mecanismo de selagem na outra sala, impedindo o fluxo d'água para fora desta câmara. Do contrário, o lago vai se esvaziar. Melhor mantermos esse reservatório cheio só para garantir. Sim, senhor, o soldado disse com um aceno de cabeça. Fantasma se virou e olhou para a caverna. Soldados corriam para lá e para cá com os preparativos. Ele precisaria da maioria deles para as atividades daquela noite. Pareciam ávidos, haviam passado tempo demais intocados na caverna e no prédio acima dela. Ao lado, Beldre observava o aparelho de Sazed com interesse. Fantasma se separou dos soldados, aproximando-se dela com passos rápidos. Você vai mesmo fazer isso? Ela perguntou. Devolver a água para os canais? Fantasma concordou com um aceno de cabeça. Às vezes eu imaginava como seria ter as águas de volta, ela comentou. A cidade não pareceria tão seca. Seria importante como durante o início do Império Final. Todos aqueles lindos canais, sem aquelas valas feias no chão. Seria uma bela visão, Fantasma disse sorrindo. Beldre apenas meneou a cabeça. Me surpreende que você possa ser tantas pessoas diferentes ao mesmo tempo. Como o homem que fez uma coisa tão bela, para a minha cidade também planeja tal destruição. Beldre, não estou planejando destruir sua cidade. Apenas o governo dela, ela disse. Estou fazendo o que precisa ser feito. Os homens dizem isso com tanta leviandade, Beldre falou. Ainda assim, todos parecem ter uma opinião diferente do que precisa ser feito. Seu irmão teve a chance dele, Fantasma retrucou.
Beldre baixou os olhos. Ainda carregava consigo as cartas que havia recebido mais cedo. Uma resposta de Kellion. O pedido de Beldre fora sincero, mas o cidadão respondera com insultos, insinuando que ela fora forçada a escrever aquelas palavras devido ao cativeiro. Não temo o usurpador, dizia a carta. Sou protegido pelo sobrevivente. Você não terá esta cidade, tirano. Beldre ergueu os olhos. Não faça isso, ela sussurrou. Dê mais tempo a ele, por favor. Fantasma hesitou. Não há mais tempo, Kelser sussurrou. Faça o que precisa ser feito. Desculpe, Fantasma disse, afastando-se dela. Fique com os soldados. Deixarei 4 homens para vigiá-la. Não para impedir que você fuja, embora eles tenham ordens para fazer isso. Quero você dentro dessa caverna. Não posso prometer que as ruas ficarão seguras. Ele a ouviu suspirar baixinho atrás de si. Deixou-a para trás e caminhou até um grupo de soldados que se reuniam. Um homem lhe trouxe os bastões de duelo e a capa chamuscada. Goradel estava à frente dos soldados, ostentando um ar orgulhoso. Estamos prontos, milord. Brisa parou ao lado dele, meneando a cabeça e batendo o bastão de duelo no chão. Depois suspirou. Bem, lá vamos nós de novo. O evento da noite era um discurso que Kellion vinha anunciando já fazia um tempo. Havia parado com as execuções, pouco antes, como se finalmente tivesse percebido que as mortes contribuíam para a instabilidade de seu governo. Aparentemente, pretendia voltar para a atitude benevolente, realizando discursos, enfatizando as coisas maravilhosas que estava fazendo pela cidade. Fantasma caminhou sozinho, um pouco à frente de Brisa, Auriane e Sazed, que conversavam atrás. Alguns dos soldados de Goradel também seguiam, usando os trajes comuns de Urtô. Fantasma dividiu a força, enviando-a por caminhos diferentes. Não havia escurecido ainda. Para Fantasma, o sol poente estava reluzente, forçando-o a usar a venda e os óculos. Kellion gostava de fazer seus discursos à noite, para que as brumas chegassem durante elas. Gostava de insinuar relações com o sobrevivente. Uma figura saiu caminhando pesadamente de uma rua-canal lateral, próximo a Fantasma. Durney caminhava com uma postura inclinada, uma capa obscurecendo sua silhueta. Fantasma respeitava a insistência deturpada do sujeito em deixar a segurança de Tormentos, saindo para realizar trabalho sozinho. Talvez fosse por isso que acabara se tornando o líder do submundo da cidade. As pessoas estão se reunindo conforme esperado, Durney disse, tossindo baixo. Alguns dos seus soldados já estão lá. Fantasma assentiu. As coisas estão agitadas na cidade, Durney contou. Isso me preocupa. Segmentos que não posso controlar já começaram a saquear algumas das mansões nobres proibidas. Meus homens estão todos ocupados tentando tirar as pessoas das ruas canal. Vai ficar tudo bem, Fantasma disse. A maioria do povo estará no discurso. Durney ficou em silêncio por um momento. Corre o boato de que Kellion usará o discurso para denunciar você e em seguida ordenar um ataque ao prédio do ministério em que vocês estão. Que bom que não estaremos lá, Fantasma comentou. Ele não deveria ter retirado os soldados, mesmo que precisasse deles, para manter a ordem na cidade. Durney assentiu. O que foi? Fantasma perguntou. Só espero que você consiga lidar com isso, rapaz. Quando esta noite terminar, a cidade será sua. Trate-a melhor do que Kellion. Conte com isso, Fantasma garantiu. Meus homens vão criar perturbações para você na reunião.
Adeus. Durney virou na próxima esquerda, desaparecendo em outro beco na rua Canal. Lá adiante, as pessoas já estavam se reunindo. Fantasma puxou o capuz da capa, mantendo os olhos escondidos enquanto zigue-zagueava pela multidão. Rapidamente deixou Sazed e os outros para trás, abrindo caminho até uma rampa que dava na antiga praça da cidade, o lugar que Kellyon havia escolhido para o discurso. Seus homens haviam erguido um palco de madeira de onde o cidadão poderia encarar o povo. O discurso já estava em andamento. Fantasma parou a uma curta distância de uma patrulha. Muitos dos soldados de Kellyon cercavam o palco, encarando a multidão. Minutos se passaram e Fantasma ouviu o tom da voz de Kellyon, ainda que não prestasse atenção às palavras. As cinzas caíam ao redor, cobrindo a multidão. As brumas começaram a rodopiar no ar. Ele escutou com ouvidos que nenhum outro homem tinha. Aplicou a estranha capacidade alomântica de filtrar e ignorar. Ouvir através de conversas e sussurros, pés arrastando e tosses, bem como, de alguma forma, ele conseguia enxergar através de brumas turvas. Fantasma ouvia a cidade. Gritos à distância. Estava começando. Rápido demais, uma voz sussurrou. Um mendigo que caminhava ao lado de Fantasma. Durney mandou avisar. Revoltas nas ruas, revoltas que ele não começou. Durney não consegue controlar. Milord, a cidade está começando a ferver. Era uma noite parecida como essa. Outra voz sussurrou. A voz de Kelsier. Uma noite gloriosa, quando tomei a cidade de Lutadel e ela foi minha. Uma perturbação começou ao fundo da multidão. Os homens de Durney estavam causando a distração. Alguns guardas de Kellyon se separaram da aglomeração para abafar a revolta próxima. O cidadão continuava a gritar suas acusações. Fantasma ouviu o próprio nome nas palavras, mas o contexto era apenas ruído. Ele inclinou a cabeça para trás, erguendo os olhos para o céu. As cinzas caíam até ele, como se o próprio rapaz estivesse à deriva entre elas no ar, como um nascido das brumas. O capuz caiu. Os homens ao seu redor sussurraram surpresos. Um relógio soou à distância. Os soldados de Goradel se aproximaram até o palco. Fantasma conseguia sentir um brilho se erguendo nos arredores. Os fogos da rebelião ardendo pela cidade. Como na noite em que ele derrubara o Senhor soberano, as tochas da revolução. Em seguida, o povo colocou Elend no trono. Dessa vez, seria Fantasma quem eles elevariam. Fraco, nunca mais, ele pensou. Nunca mais serei fraco de novo. Os últimos soldados de Kellyon correram para longe do palco, avançando para combater os homens de Goradel. A multidão se afastou da batalha, mas ninguém correu. O povo tinha sido bem preparado para os eventos daquela noite. Muitos esperariam à procura dos sinais que Fantasma e Durney haviam prometido. Sinais revelados apenas poucas horas antes para minimizar o risco de espiões de Kellyon saberem. Um milagre nos canais e a prova de que Kellyon era um alomântico. Se o cidadão, ou mesmo qualquer de seus guardas no palco, lançasse moedas ou usasse a alomancia para saltar no ar, as pessoas veriam. Saberiam que tinham sido enganadas. E aquilo seria o fim. A multidão avançou para longe dos soldados, e seu afastamento deixou Fantasma sozinho. A voz de Kellyon finalmente se interrompeu. Alguns dos soldados estavam correndo para tirá-lo do palco.
Os olhos de Kellyon encontraram Fantasma. Apenas então revelaram medo. Fantasma saltou. Podia não ser capaz de empurrar aço, mas suas pernas estavam abastecidas pelo poder do peltre avivado. Ele se ergueu, escalando com facilidade a ponta do palco, aterrissando agachado. Puxou um bastão de duelo e, em seguida, correu para o cidadão. Atrás dele, as pessoas começavam a gritar. Fantasma ouviu seu nome, sobrevivente das chamas, sobrevivente. Ele não simplesmente mataria Kellyon, mas o destruiria, minando seu governo como Brisa sugeriu. Naquele momento, o Abrandador e Auriane estavam manipulando a multidão, impedindo que fugisse em pânico, mantendo-a no lugar, para que pudessem assistir ao show que Fantasma estava prestes a apresentar. Os guardas ao lado de Kellyon viram sua aproximação tarde demais. Ele derrubou o primeiro com facilidade, esmagando o crânio do homem dentro do capacete. Kellyon gritou, pedindo mais ajuda. Fantasma lançou um golpe em outro homem, mas o alvo se esquivou com velocidade incrível. Fantasma desviou a tempo de não ser atingido por uma pancada, a arma raspando a lateral do rosto. O homem era alomântico, um queimador de peltre. O grandalhão, que não carregava espada, mas em vez disso um bastão afiado de obsidiana. O peltre não é espetacular o bastante, pensou o Fantasma. O peltre não é espetacular o bastante, pensou o Fantasma. As pessoas não sabem discernir um homem que golpeia rápido demais ou aguenta golpes demais. Preciso fazer Kellyon lançar moedas. O Brutamontes se afastou, obviamente notando a velocidade aumentada de Fantasma. Ele manteve a arma em riste com desconfiança, mas não atacou. Apenas precisava servir de impedimento, deixando o companheiro levar Kellyon para longe. Não seria fácil derrubar um Brutamontes. Ele era mais habilidoso que Fantasma e ainda mais forte. Sua família está livre. Fantasma mentiu em voz baixa. Nós a salvamos mais cedo. Ajude-nos a capturar Kellyon. Ele não terá mais controle sobre vocês. O Brutamontes parou, abaixando a arma. Mate-o, Kelser disse brusco. Não era o plano de Fantasma, mas ele reagiu à ordem. Avançou para dentro do alcance do Brutamontes. O homem virou-se em choque, e quando o fez, Fantasma deu um golpe de costas no crânio dele. O bastão de duelo se estilhaçou. O Brutamontes tombou ao chão e Fantasma agarrou a arma do homem caído, o bastão de obsidiana afiado. Kellyon estava na beirada do palco. Fantasma saltou, atravessando a plataforma de madeira. Tudo bem para ele usar a alomancia. Não havia pregado contra ela. Apenas Kellyon, o hipócrita, precisava temer o uso dos seus poderes. Fantasma derrubou o outro guarda ao aterrissar, as lascas dentadas de obsidiana rasgando a carne. O soldado caiu e Kellyon girou. Não tenho medo de você, disse o cidadão com voz trêmula. Sou protegido. Mate-o, Kelser ordenou, aparecendo no palco a uma curta distância. Em geral, o sobrevivente apenas falava em sua mente. Nunca havia aparecido de verdade desde aquele dia no prédio em chamas. Significava que coisas importantes estavam acontecendo. Fantasma agarrou o cidadão pela frente da camisa, puxando-o para si. Ele ergueu o cabo de madeira, o sangue pingando das pontas de obsidiana na lateral da mão. Não! Fantasma ficou paralisado com a voz. Em seguida olhou para o lado. Ela estava lá, abrindo o caminho pela multidão, aproximando-se do espaço aberto diante do palco. Beldre? Fantasma perguntou. Como você saiu da caverna? Mas claro, ela não conseguia ouvi-lo. Apenas a audição sobre-humana de Fantasma permitia que ele ouvisse a voz da moça entre os ruídos de medo e de batalha.
Ele encontrou os olhos dela à distância e mais viu do que ouviu as palavras sussurradas. Por favor, você prometeu. Mate-o, disse Kelsier. Kellyan escolheu aquele momento para tentar se safar. Fantasma se virou, puxando-o de volta, mais forte dessa vez, quase rasgando a camisa dele, enquanto jogava o homem para baixo da plataforma de madeira. O cidadão gritou de dor, e Fantasma ergueu uma arma brutal com as duas mãos. Algo brilhou à luz dos incêndios. Fantasma mal sentiu o impacto, embora o tivesse balançado. Ele tombou, olhando para baixo, vendo sangue na lateral. Algo havia perfurado a carne de seu braço esquerdo e ombro. Não uma flecha, embora tivesse se movido como uma. O braço caiu, e embora ele não pudesse sentir a dor, parecia que seus músculos não estavam funcionando direito. Algo me atingiu. Uma moeda. Ele se virou. Beldre estava na frente da multidão, chorando, a mão erguida na sua direção. Ela estava lá no dia em que fui capturado, pensou Fantasma atordoado, ao lado do irmão. Ele sempre a mantinha por perto para protegê-la, segundo o que pensamos. Ou teria sido o contrário. Fantasma se impertigou. Kellyan choramingando diante dele. O braço de Fantasma pingava sangue onde a moeda de Beldre havia atingido, mas ele ignorou o ferimento, encarando-a. Foi sempre você, a alomântica? Ele sussurrou. Não seu irmão. E nesse instante a multidão começou a gritar, provavelmente incitada por Brisa. A irmã do cidadão é uma alomântica. Hipócrita, mentiroso. Ele matou meu tio e deixou a própria irmã viva. Beldre gritou quando as pessoas cuidadosamente preparadas e provocadas viraram a prova que Fantasma havia lhes prometido. Não era o alvo que ele pretendia, mas a máquina que ele pusera em movimento não poderia ser parada agora. As pessoas juntaram-se ao redor de Beldre, gritando furiosas, empurrando-as entre eles. Fantasma avançou, erguendo o braço ferido. Então, uma sombra caiu sobre ele. Ela sempre planejou traí-lo, Fantasma, Kelsier disse. Fantasma se virou, olhando para o sobrevivente. Ele se postava alto e orgulhoso, como no dia em que enfrentara o Senhor Soberano. Você ficou esperando um assassino, Kelsier continuou, e não percebeu que Kellyan já havia mandado um. A irmã dele. Não pareceu estranho que a tenha deixado fugir das suas vistas e entrar na base inimiga? Ela foi enviada para matá-lo. Você, Sazed e Brisa. O problema é que ela foi criada como uma garota rica e mimada. Não está acostumada a matar. Nunca esteve. Vocês nunca estiveram em perigo real. A multidão se agitou, e Fantasma virou preocupado com Beldre. No entanto, ele se acalmou um pouco quando percebeu que as pessoas apenas a estavam empurrando ao palco. Sobrevivente, as pessoas entoavam. Sobrevivente das chamas. Rei! Eles jogaram Beldre diante dele, empurrando-a para cima da plataforma. Sua roupa escarlate estava rasgada, sua figura surrada, os cabelos castanho-avermelhados desgrenhados. Ao lado dela, Kellyan grunhiu. Fantasma parecia ter quebrado o braço do homem sem perceber. Fantasma avançou para ajudar Beldre, que sangrava de vários pequenos cortes, mas estava viva e chorando. Ela era a guarda-costas, Kelsier disse, aproximando-se de Beldre. Por isso, sempre estava com ele. Kellyan não é alomântico, nunca foi. Fantasma se ajoelhou ao lado da garota, curvando-se sobre a moça escoriada. Agora você precisa matá-la, Kelsier sugeriu.
Fantasma ergueu os olhos. O sangue que escorria do corte do rosto onde o Brutamontes o acertara de raspão, pingou de seu queixo. O quê? Você quer poder, fantasma? Kelser perguntou, dando um passo à frente. Você quer ser um alomântico melhor? Bem, esse poder deve vir de algum lugar. Nunca é gratuito. Essa mulher é uma lança-moedas. Mate-a e poderá ter a capacidade dela. Eu lhe darei. Fantasma baixou os olhos para a mulher em prantos. Parecia surreal, como se ele não estivesse ali. Sua própria respiração era difícil, cada suspiro ofegante, o corpo trêmulo apesar do peltre. As pessoas entoavam seu nome. Kellion estava murmurando algo e Beldre continuou a chorar. Fantasma estendeu a mão ensanguentada, arrancando a venda, os óculos caindo sem impedimento. Ele cambaleou olhando para a cidade e a viu queimando. Os sons da revolta ecoavam pelas ruas. Chamas incendiavam a cidade em dezenas de locais diferentes, iluminando as brumas, lançando uma neblina infernal sobre a cidade. Não eram incêndios da rebelião, eram chamas de destruição. Está errado, Fantasma sussurrou. Você vai tomar a cidade, Fantasma, Kelser falou. Terá o que sempre quis. Será como Elend, como Vin. Melhor que os dois. Terá os títulos de Elend e o poder de Vin. Será como um deus. Fantasma virou de costas para a cidade em chamas, quando algo chamou sua atenção. Kellion estava erguendo o braço bom, estendendo a mão para Kelser. Por favor, Kellion sussurrou. Parecia capaz de ver o sobrevivente, embora ninguém mais ao redor deles pudesse. Milord Kelser, por que o senhor me abandonou? Eu lhe dei peltre, fantasma, Kelser disse, agora com irritação, sem olhar para Kellion. E você me renega agora? Tem que arrancar uma das estacas de aço que seguram este palco. Em seguida, deve pegar a garota e cravar a estaca no peito dela. Mate-a com a estaca e enterre-a em seu próprio corpo. É a única maneira. Matá-la com a estaca? Pensou o fantasma, sentindo-se atordoado. Tudo começou naquele dia, quando eu quase morri. Eu estava lutando com um brutamontes no mercado. Eu o usei como escudo, mas o outro soldado atacou ainda assim, atravessando o amigo e me perfurando. Fantasma se afastou de Beldre. Ajoelhando-se ao lado de Kellion, o homem gritou quando o fantasma o forçou contra as tábuas. Isso, mate-o primeiro, Kelser disse. Mas Fantasma não estava ouvindo. Ele arrancou a camisa de Kellion, olhando para o ombro e o peito. Não havia nada de estranho nos dois. O braço do cidadão, no entanto, tinha um pedaço de metal que o perfurava. Parecia ser bronze. Com a mão trêmula, Fantasma puxou o metal. Kellion gritou. Mas Kelser também. Fantasma se virou, a estaca de bronze ensanguentada na mão. Kelser ficou enfurecido, mãos em forma de garras avançando. O que é você? Fantasma perguntou. A coisa gritou, mas Fantasma a ignorou, olhando para o próprio peito. Ele arrancou a camisa, expondo a ferida, quase completamente cicatrizada, no ombro. Um brilho de metal ainda brilhava ali, a ponta da espada. A espada que atravessara um alomântico, matando o homem e em seguida perfurando o corpo de Fantasma. Kelser lhe dissera para manter a lasca quebrada ali, como um símbolo do que Fantasma sofrera. A ponta da lasca saía da pele de Fantasma. Como tinha esquecido aquilo? Como ignorara um pedaço relativamente grande de metal dentro do próprio corpo? Fantasma estendeu a mão para pegá-lo. Não! Kelser falou. Fantasma, quer voltar a ser normal?
Quer voltar a ser inútil de novo? Vai perder seu peltre e voltar a ser fraco, como era quando deixou seu tio morrer. Fantasma hesitou. Não, pensou o fantasma. Tem algo errado. Eu deveria expor Kellion, fazê-lo usar sua alomancia, mas eu apenas ataquei, quis matar. Esqueci os planos e os preparativos. Trouxe destruição para a cidade. Isso não está certo. Ele puxou a adaga de vidro da bota, que ao ser soltou um grito terrível em seus ouvidos. Mas Fantasma ainda assim ergueu a mão, cortando a carne no próprio peito. Enfiou os dedos fortalecidos pelo peltre na ferida e agarrou a lasca de aço que estava lá dentro. Em seguida, arrancou o pedaço de metal, jogando-o no palco e soltando um berro pela dor que sentiu. Kelsier desapareceu de imediato e a capacidade de Fantasma de queimar peltre se foi com ele. Fantasma foi atingido de uma vez. A fadiga do esforço exagerado durante seu tempo em Urtô. Os ferimentos que vinha ignorando. A repentina explosão de luz, som, cheiros e sensações que o peltre ajudava a segurar. Tudo isso o sacudiu com uma força física. Esmagando-o, ele caiu na plataforma. Gemeu, incapaz de pensar. Conseguiu apenas deixar a escuridão tomá-lo. A cidade está queimando. Escuridão. Milhares morrerão nas chamas. As brumas faziam cócegas em suas bochechas. Em meio à balbúrdia, Fantasma tinha reduzido o estanho, aliviando as sensações, deixando-os sentir aquele glorioso atordoamento. Era melhor daquele jeito. Você quer ser como Kelsier? Realmente como Kelsier? Então lute quando estiver derrotando. Lute quando estiver derrotado. Lorde Fantasma, a voz era distante. Sobreviva. Com um grito de dor, Fantasma avivou o estanho. Como o metal sempre fazia, trouxe uma onda de sensações, milhares delas, abatendo-se sobre ele de uma vez. Dor, sentimentos, audição, sons, cheiros, luzes e lucidez. Fantasma se esforçou para ficar de joelhos, tossindo. O sangue ainda corria de seu braço. Ele ergueu os olhos. Sazed corria até ele na plataforma. Lorde Fantasma, o terriçano disse, ofegando ao chegar. Lorde Brisa está tentando abafar as revoltas, mas acho que provocamos a cidade demais. As pessoas vão destruí-la em sua fúria. As chamas. Fantasma gemeu. Temos que apagar os incêndios. A cidade é seca demais. Tem madeira demais. Ela vai queimar com todo mundo dentro dela. Sazed olhou com seriedade. Não há como, precisamos ir embora. A revolta vai nos destruir. Fantasma olhou para o lado. Beldre estava ajoelhada ao lado do irmão. Havia atado seu ferimento e em seguida feito uma tipóia improvisada para o braço. Kellion olhou para Fantasma, parecendo zonzo, como se estivesse acabado de acordar de um sonho. Fantasma cambaleou até ficar em pé. Não vamos abandonar a cidade, Sazed. Mas... Não, Fantasma gritou. Fugi de Lutadel e deixei Trevo morrer. Não vou fugir novamente. Podemos parar as chamas. Precisamos apenas de água. Sazed hesitou. Água, Beldre disse, erguendo-se. Os canais logo se encherão, Fantasma constatou. Podemos organizar brigadas de incêndio, usar a enchente para impedir as chamas. Beldre ergueu os olhos. Não vai haver enchente, Fantasma. Os guardas que você deixou, eu os ataquei com moedas. Fantasma sentiu um calafrio. Estão mortos? Ela sacudiu a cabeça, os cabelos desgrenhados, o rosto arranhado. Não sei, ela disse baixinho. Não olhei. As águas não vieram ainda, Sazed falou.
Elas já deveriam ter sido liberadas. Então, nós a traremos, Fantasma respondeu num repente. Ele se virou para Kellion e cambaleou, sentindo-se zonzo. Você, ele apontou para o cidadão, você queria ser rei dessa cidade? Bem, lidere o povo então, tome o controle deles e prepare-os para apagar os incêndios. Não posso, Kellion disse. Eles vão me matar pelo que fiz. Fantasma bambeou com a tontura. Apoiou-se em uma viga, segurando a cabeça. Beldre deu um passo na direção dele. Fantasma ergueu os olhos, encontrando-os de Kellion. Os incêndios da cidade eram tão brilhantes que seu estanho avivado dificultava a visão. Ainda assim, ele não ousou soltar o metal. Apenas o poder do ruído, do calor e da dor o mantinham consciente. Você vai até eles, Fantasma falou. Não quero saber se vão rasgá-lo ao meio, Kellion. Você vai tentar salvar essa cidade. Do contrário, eu vou matá-lo com as minhas próprias mãos, entendeu? O cidadão ficou paralisado. Em seguida, assentiu. Sazed, Fantasma disse. Leve-o até Brisa e Auriane. Vou até o depósito. Vou trazer as águas para o canal, de um jeito ou de outro. Peça para Brisa e os outros formarem brigadas para apagar as chamas assim que houver água. Sazed assentiu. É um bom plano, mas Goradel vai levar o cidadão. Eu vou com você. Fantasma assentiu exausto. Em seguida, quando Sazed se afastou para buscar o capitão da guarda, que aparentemente havia estabelecido um perímetro defensivo ao redor da praça. Fantasma desceu do palco e se esforçou para arrumar de volta a caverna. Não demorou para perceber que alguém o alcançava. Depois de alguns momentos, a pessoa o ultrapassou e começou a correr. Parte da sua mente sabia que era uma coisa boa, Sazed ter decidido seguir na frente. O Terrissano havia criado um mecanismo que inundaria a cidade. Ele puxaria a alavanca. Fantasma não era mais necessário. Continue a se mover, ele pensou. Foi o que fez, continuou a andar, como se cada passo fosse uma penitência pelo que havia feito à cidade. Depois de um tempo, percebeu que alguém estava ao seu lado, atando uma bandagem ao seu braço. Ele piscou. Beldre? Eu traí você, ela falou, baixando os olhos. Mas não tive escolha. Eu não podia deixar que você o matasse. Você fez a coisa certa, Fantasma disse. Algo estava interferindo, Beldre. Estava dominando seu irmão. Quase me dominou. Não sei. Temos que continuar andando. O esconderijo está próximo, logo acima da rampa. Ela o apoiou enquanto eles caminhavam. Fantasma sentiu o cheiro de fumaça antes de chegar lá. Viu a luz e sentiu o calor. Ele e Beldre foram até o alto da rampa, praticamente rastejando, pois ela estava quase tão surrada quanto ele. No entanto, Fantasma sabia o que encontraria. O prédio do ministério, como grande parte da cidade, estava em chamas. Sazed estava parado diante dele, a mão erguida diante dos olhos. Para os sentidos aguçados de Fantasma, o brilho das chamas era tão intenso que ele precisava desviar o olhar. O calor o fazia sentir como se estivesse a poucos centímetros do próprio sol. Sazed tentou se aproximar do prédio, mas teve de se afastar. Virou-se para Fantasma, cobrindo o rosto. Está quente demais, comentou. Precisamos encontrar um pouco d'água ou talvez areia. Apagar o incêndio antes que ele se espalhe lá para baixo. Tarde demais, Fantasma sussurrou. Vai demorar muito. Beldre se virou, olhando para a cidade. Aos olhos de Fantasma, a fumaça parecia girar e se erguer por todo o lado no céu brilhante, alcançando
alçando-se para cima como se para encontrar as chuvas de cinzas. Ele cerrou os dentes e tombou para a frente, na direção do fogo. Fantasma! Beldre gritou. Mas não precisava se preocupar. As chamas eram quentes demais. A dor foi tão forte que ele recuou antes que pudesse cruzar metade da distância. Cambaleou para longe, juntando-se a Beldre e Sazed, arfando baixinho, piscando com olhos marejados. Seus sentidos aguçados dificultavam ainda mais a aproximação das chamas. Não há nada que possamos fazer aqui, Sazed disse. Precisamos juntar equipes e voltar. Eu falhei, Fantasma sussurrou. Não mais que qualquer um de nós, Sazed falou. É minha culpa. O imperador me colocou no comando. Deveríamos ter trazido segurança à cidade, Fantasma comentou. Não destruição. Ele deveria ter sido capaz de impedir esses incêndios. Eu deveria ter sido capaz de impedir esses incêndios. Mas dói muito. Sazed sacudiu a cabeça. Ah, Lorde Fantasma, você não é Deus para comandar o fogo segundo sua vontade. É um homem como nós. Somos todos apenas homens. Fantasma deixou que eles o levassem. Sazed estava certo, claro. Era apenas um homem. Apenas Fantasma. Kelsier escolhera seu bando com cuidado. Deixara uma nota para eles quando morreu. Listara os outros. Vin, Brisa, Doxon, Trevo e Ram. Falara deles e do motivo pelo qual os escolhera. Mas não Fantasma, o único que não se encaixava. Eu lhe dei um nome, Fantasma. Você era meu amigo. Isso não basta? Fantasma paralisou, forçando os outros a pararem. Sazed e Beldre olharam para ele. Fantasma encarou a noite. Uma noite que era brilhante demais. O fogo queimava. A fumaça era pungente. Não, Fantasma sussurrou, sentindo lucidez plena pela primeira vez desde que a violência da noite havia começado. Ele se soltou das mãos de Sazed e correu de volta para o prédio em chamas. Fantasma! Duas vozes gritaram na noite. Fantasma se aproximou das chamas. Sua respiração ficou cada vez mais difícil e a pele cada vez mais quente. O fogo era brilhante, devorador, e Fantasma avançou direto para ele. Em seguida, no momento em que a dor ficou forte demais, ele extinguiu o estanho e ficou entorpecido. Aconteceu como antes, quando ele foi aprisionado no prédio sem nenhum metal. Avivar estanho por tanto tempo havia expandido seus sentidos. Mas então, no momento em que parava de queimar tudo, aqueles mesmos sentidos se embotavam. O corpo inteiro ficava amortecido, sem sentidos ou sensações. Ele irrompeu pela porta do prédio. As chamas chovendo ao redor. Seu corpo queimava, mas ele não conseguia sentir as chamas. E a dor não o impedia de avançar. O fogo era brilhante, a ponto de até seus olhos enfraquecidos conseguirem enxergar. Ele continuou ignorando o fogo, calor e fumaça. Sobrevivente das chamas. Sabia que as chamas o estavam matando. Ainda assim, ele se forçou a seguir adiante, continuando a correr, mesmo muito depois do limiar da sua dor. Ele chegou à sala aos fundos, patinando e deslizando pela escada quebrada. A caverna estava escura. Ele tropeçou através dela, abrindo caminho por estantes imóveis, passando pela parede, movendo-se com desespero que alertava que o tempo era curto. O corpo não estava mais funcionando direito. Ele exigira demais de si e não tinha mais peltre. Ficou grato pela escuridão. Quando finalmente tropeçou na máquina de Sazed, soube que ele ficaria horrorizado ao ver o que as chamas haviam feito com seus braços. Gemendo baixo, ele tateou e encontrou a alavanca.
ou com as mãos entorpecidas, o que ele esperava que fosse a alavanca. Os dedos não funcionavam mais, então ele simplesmente jogou o próprio peso contra ela, movendo as engrenagens conforme necessário. Em seguida foi ao chão, sentindo apenas o frio e a escuridão.